Bom, eu fiquei duvidando se eu devia falar nesse momento, porque é preciso ter muita delicadeza, muita sensibilidade para o momento que está acontecendo, mas pior do que isso, para aqueles que, como eu, sabem o que vai acontecer, não porque sou profeta, não porque sou adivinho, mas porque treinado em governar, a gente é chamado às vezes a resolver rebelião em presídio, e instinto, pulso, impulso, não resolve. Você tem que ouvir especialistas, pessoas que compreendem o assunto, que estudaram precedentes, que olharam como é que os outros fizeram, como é que funcionou, como é que não funcionou. Eu já fui governador, já fui prefeito, administrei epidemias, dengue, cólera, tenho perfeitamente a lembrança de quanto é essencial você ter, primeiro, firmeza, clareza, segundo, autoridade. Não é? Porque muitas vezes, por exemplo, no caso da dengue, as pessoas, elas próprias são autoras ou coautoras por serem vítimas, não é? do vetor que as mata na sequência. Por quê? Porque a prevenção da dengue exige que a gente não deixe a água parada, que a gente vire a lata, vire pneu, vire onde a água pode se acumular. Às vezes você tem jardim de planta, que você tem uma afeição, e ali é que está se desenvolvendo o vetor. Enfim, eu não quero espalhar muito mais, mas é importante nesse momento de passionalidade, de violência política, de obscurantismo, de mistura errada da religião, que é um lenitivo fundamental em horas de dificuldade, mas misturar religião, eu volto a dizer, é uma coisa fundamental, a fé, a confiança de que Deus há de nos proteger, e eu também somo a minha prece nisso. Nós não podemos misturar isso com aquilo que é o enfrentamento de uma epidemia que é certamente, assim será mencionada muito rapidamente pela história do mundo, a pior epidemia da história moderna, o coronavírus, que gera a doença que oficialmente se chama Covid-19. Por quê? Porque ela mata muito mais do que as outras doenças? Não, é porque é um vírus que se espalha com muito mais velocidade, com muito mais selvageria do que qualquer gripe, e por ser um vírus novo, a humanidade não tem anticorpos, a humanidade não está prevenida para isso. Deixa eu explicar. Gripe é um vírus muito perigoso, mas nós já temos tantas gripes durante tanto tempo que o ser humano foi desenvolvendo a capacidade de resistência à gripe. E a gripe, então, quando chega uma nova variante, ela encontra a humanidade já com imunidade e a capacidade de resolução, porque o vírus da gripe não demora, demora muito mais tempo para atingir a epidemia do que este selvagem vírus que se chama coronavírus. Portanto, a primeira grande questão é: não há cura para o coronavírus. Deixa eu dizer para vocês de novo, não há no presente momento cura para o coronavírus. Claro que os cientistas do mundo inteiro e no Brasil também já estão se apressando. Estão olhando se algum remédio que já existiu para outros assuntos tem algum efeito, e algumas boas notícias já começam a aparecer. Mas essas boas notícias são apenas uma pista de um começo muito discreto de pesquisa. Não façam, absolutamente não façam qualquer acrença, apesar do Bolsonaro, de novo, irresponsavelmente, eu vou explicar porque que a gente tem que falar isso com todas as letras, ter dito que há uma pesquisa que vai descobrir a cura, é uma mentira. Essa pesquisa já está se desenvolvendo nos Estados Unidos, já está sendo desenvolvida na Europa, mas ela é uma tentativa de olhar se um remédio, que eu não vou dizer o nome, que já existe há muitos anos para a gente tratar malária, o Amazonas ainda conhece esse remédio, que existe para a gente tratar lúpus, que é uma doença autoimune, que existe para tratar o problema da minha mãe, que já morreu, que tinha uma doença que era artrite reumatoide. Esse remédio já existe e eles estão experimentando de tudo, e em alguns pouquíssimos casos, já pessoas internadas, esse remédio parece ter produzido bons efeitos. Daí até de fato a pesquisa está madura, e daí a pesquisa madura, testada, ser transferida para o aparato industrial, e esse aparato industrial ter capacidade de produzir, são muitos meses. E a grande questão aqui, volto a dizer, é que o coronavírus não nos permite ter tempo. O tempo que se perdeu de dias na Itália representa que a Itália, com uma população
de 60 a 80 milhões de habitantes, enquanto a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Itália já tem mais mortos do que a China. E isso eu quero conversar com vocês. Então a primeira grande questão é, este vírus não tem cura.